Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVAL. Nós falamos ao vivo diretamente do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, na sede da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, em mais uma edição do programa Conecta, que traz as principais informações sobre os debates, as deliberações dos deputados estaduais que estão relacionados aí à vida de todos os catarinenses. Eu sou Gisele Alpiazzi, aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa. Bem-vindo, Marcelo. Olá, Gisele, e olá você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta no sinal aberto da TVAL, que está disponível na Grande Florianópolis, em Blumenau, ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. E nós lembramos que o programa Conecta também é transmitido nas rádios UDESC, nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam todos bem-vindos a mais essa edição. E nós começamos falando de projeto aprovado em plenário na tarde de ontem pelos deputados e que está pronto agora, portanto, para a sanção do governador do estado. Trata-se de um projeto encaminhado pelo Executivo, Marcelo, e que propõe o reajuste aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, enquanto que ficou fixado esse reajuste aprovado pelos parlamentares. Esse reajuste, na realidade, aborda dois pontos do plano de carreira dos servidores da Secretaria da Saúde. Um é um reajuste linear, propriamente dito, de 9%, que será aplicado em duas parcelas, a primeira prevista agora para maio e a segunda prevista para dezembro. E outra parte do reajuste vai ser feita por meio do aumento de uma alíquota que é utilizada para o cálculo de uma gratificação paga a esses servidores. Essa alíquota passará de 70% a 80% agora em maio e de 80% para 90% em dezembro. Mais de 20 mil servidores da Secretaria da Saúde serão beneficiados com essa medida. Exatamente. Lembrando que agora a proposta segue para a sanção do governador do estado para que esse ajuste seja viabilizado. E sobre esse assunto, nós falamos com o presidente do Sindisaúde, o Nereu Spezin, e também com o líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Maurício Peixer, do PL. Importante para a categoria que desde 2021 não há uma valorização salarial dessa categoria da saúde tão importante. E a gente não está tendo um reajuste salário, a gente está tendo recomposição das perdas inflacionárias desse período que a gente não recebeu. Para os servidores da saúde que negociaram, trataram isso com o governo do estado, chegando a um denominador comum, num reajuste aí de 9% e mais um reenquadramento, melhoramento na gratificação, de 70% para 80% agora e depois para 90% em dezembro. Isso é importante porque valoriza o profissional de saúde. E já na área da defesa dos direitos da pessoa com deficiência, os deputados também aprovaram em plenário na tarde de ontem um projeto que garante novo direito às pessoas com dislexia, síndrome de Down e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Esse projeto garante um novo direito relacionado à realização de concursos públicos, de vestibulares. O que muda? Qual é a garantia para esse público? A proposta desse projeto, que foi elaborada pelo deputado Sérgio Mota, mas recebeu emendas de outros deputados no decorrer da sua tramitação, basicamente é garantir que haja um atendimento especializado para as pessoas que tenham essas condições que a Gisele falou, dislexia, síndrome de Down e também o TDAH. Isso para concursos vestibulares que forem promovidos pelo governo do estado. Isso, por exemplo, não atingiria situações envolvidas com os municípios ou com o governo federal. Evidentemente que um projeto complementar, uma regulamentação deverá ser feita, mas o intuito principal desse projeto é garantir que haja essa espécie de atendimento especializado para permitir que essas pessoas que tenham essas condições possam fazer a prova dentro daquilo que for possível em termos de condições de igualdade com os demais. A gente sabe que, para às vezes, uma pessoa com TDAH ficar 4 horas sentado numa mesa escrevendo sem nenhum tipo de outra situação pode ser bem complicado. Então, o projeto versa sobre isso, basicamente. Sobre a inclusão desse público na realização desses certames. E falando sobre isso, o projeto ele também depende da sanção do governador e aí sim, ser sancionado, ele passa a valer aqui em Santa Catarina. E agora nós vamos falar de bancadas regionais recém-institucionalizadas aqui na Assembleia Legislativa e que reúnem parlamentares de diferentes posicionamentos ideológicos, de diferentes partidos, unidos numa mesma causa, que são as demandas nas diferentes regiões de Santa Catarina. E nesta semana, um dos colegiados que se reuniu foi a bancada do Oeste. A comissão recebeu
inclusive a visita do secretário de Estado da Agricultura, o Carlos Chiodini, e na pauta vários assuntos, né, Marcelo? Entre eles a internet, a pavimentação de estradas, a gripe aviária também entrou na pauta, a preocupação dos parlamentares, né? Esses 3 foram os principais assuntos. Nós tivemos também algo sobre o cadastro ambiental rural, que é algo que preocupa o setor, mas os 3 principais foram esses. Primeiro, pavimentação de estradas rurais. O governo prevê R$1 bilhão via BRDE para financiar essas obras, com prioridade para estradas rurais que não tenham asfalto e que sejam rota de escoamento de produção. Um outro ponto tocado, internet rural, essa é uma demanda antiga já apresentada aqui na Assembleia, já foi alvo de projetos de lei, e o Estado está estudando a possibilidade de oferecer, de atender a zona rural com internet via satélite. Existe uma questão de custo ainda, mas isso está sendo discutido no âmbito do governo. Existe um grupo de trabalho que está trabalhando especificamente a respeito disso. E, por fim, a questão da gripe aviária, uma preocupação do país todo. Santa Catarina não teve nenhum caso detectado, porém, boa parte da produção de frango do estado está bloqueada porque muitos países não retomaram as exportações em função justamente do foco registrado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. O governo do estado continua trabalhando para evitar com que o estado seja alvo dessa doença e possa, em breve, retomar suas exportações. Lembrando que tinham casos suspeitos, né, mas já foram descartados. Né, aqui em nosso estado. E sobre essa pauta, né, sobre esses assuntos, nós conversamos com o coordenador da bancada do Oeste, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, e também com o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, o Carlos Chiodini. Vamos conferir. Se tratou do programa Estrada Boa Rural, que deve acontecer o lançamento nos próximos dias, através do governador do estado de Santa Catarina, que vai beneficiar os nossos agricultores de forma direta, mas um projeto especificamente para estradas do interior dos nossos municípios. É um programa que leva a infraestrutura, né, ao campo, à região e o perímetro rural de cada município, dentro de regras que serão divulgadas, né, com um projeto de seleção, um edital público de cadastro dessas propostas, né. Imaginamos que o mês de junho seja marcado aí pelo lançamento desse programa, que é um programa importante, traz desenvolvimento, dignidade e competitividade ao produtor rural catarinense. A bancada do Oeste é muito representativa, né. O Oeste é o berço da agroindústria em Santa Catarina, é o berço das cooperativas e da força que isso representa, a mais de 30% do nosso PIB. E as bancadas regionais são portas-vozes legítimos, né, dessas regiões, e que nós estamos aqui para ouvi-los e juntos criarmos soluções para Santa Catarina. Mais informações sobre o trabalho das bancadas regionais aqui na Assembleia Legislativa, vocês podem acessar no nosso site, no agencial.alesc.sc.gov.br. E nós já estamos aqui com a nossa colega Giovana Alencar, que traz para a gente os destaques das redes sociais da Assembleia Legislativa e também dos deputados estaduais. Bem-vinda, Gil. Olá, Gisele. Olá, Marcelo. Olá para você que está acompanhando o Conecta. O nosso quadro Deputado nas Redes de hoje é com a deputada Ana Campanholo. Ela destacou em um post nas redes sociais a passagem por 11 municípios em um período de 3 dias. Vale lembrar que essa é uma das principais atribuições dos deputados estaduais, que são responsáveis por cumprir agendas pelos municípios de Santa Catarina, encontrando apoiadores e ouvindo as demandas da população. A deputada também falou um pouquinho sobre como é que funciona a rotina dela como parlamentar. Se você quiser conferir o vídeo completo, basta segui-la no Instagram, no @AnaCampanholo. Já no destaque das redes sociais da Alesc de hoje, nós trouxemos uma lei estadual, né, que teve origem aqui no Parlamento Catarinense, que já foi sancionada pelo governador. Essa lei, ela cria uma política pública chamada de Vida em Movimento. Basicamente, essa lei vai facilitar e ampliar a coleta de sangue aqui no estado, que vai poder ocorrer de maneira itinerante. O texto que foi aprovado pelo Parlamento é de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL, e também normatiza que sejam viabilizadas parcerias entre o setor público e privado, né, para que esse programa possa ser viabilizado. Um ponto importante é que uma única bolsa de sangue pode ser a diferença entre a vida e a morte para até 4 pessoas. Esses foram os destaques das redes sociais da Alesc de hoje. Você pode nos acompanhar lá no nosso Instagram, no @AssembleiaSC. Eu volto com vocês. Obrigada, Gil, pelas informações. A gente reforça o convite, então, para você acessar as informações da Assembleia Legislativa nas nossas redes sociais. Basta seguir o @AssembleiaSC.
E agora nós vamos falar de saúde. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa promoveu ontem uma audiência pública com a participação do secretário de Estado da Saúde para a apresentação do relatório quadrimestral da pasta, relatório esse que está prevista, a apresentação desse relatório prevista em Constituição. A Assembleia, então, cumprindo esse dever, ouvindo a Secretaria, atenta, fiscalizando o trabalho e atuação da pasta. E quais pontos você destacaria desse relatório, Marcelo? Essa audiência, com base nesse relatório, é uma exigência da Constituição. Periodicamente, a Secretaria de Estado da Saúde tem que vir à Assembleia para prestar contas. A reunião, geralmente, é sobre esse relatório, mas outros pontos foram abordados e tiveram até mais destaque. Um deles, a questão dos leitos de UTI. O Estado vive aí um estrangulamento na quantidade de leitos de UTI. São mais de 1.400 e pouco mais de 100 livres atualmente. E um dos motivos para esse aumento na ocupação dos leitos de UTI, segundo as autoridades da saúde, é o aumento de casos de doenças respiratórias, normal nessa época do ano. E aí o secretário Diogo Demarque, secretário da Saúde, que participou remotamente da reunião, disse que um dos problemas é que, como o Estado tem uma cobertura vacinal pequena para doenças respiratórias, para vacinação contra a gripe, por exemplo, isso acaba pressionando o sistema. E ele reforçou a necessidade da vacinação. A questão da fila de cirurgias eletivas também foi abordada. Esse é um problema histórico que já vem de vários anos e que, por mais esforços que sejam feitos, parece que é difícil de vencer. É isso aí. Quem fez a avaliação do relatório foi o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Neudir Sareta, do PT. Nós sempre temos preocupações que são históricas e, nesse momento, mais ainda. Por exemplo, nós estamos com altíssima lotação das UTIs, que é uma preocupação nossa. Estamos aí com as doenças respiratórias, o inverno se aproximando. A gente sabe que, nesse período, a ocupação de leitos ela é maior ainda. Então, nós queremos também ver qual a estratégia que o governo está adotando para enfrentar esse momento e para garantir que Santa Catarina não sofra com a falta de leitos, especialmente de UTI. E olha, falando agora de turismo, a Comissão de Turismo recebeu representantes de entidades não governamentais que desenvolvem aí um papel relevante para desenvolver o turismo nos diferentes municípios aqui e regiões de Santa Catarina. Marcelo? A Comissão de Turismo da Assembleia, ela tratou nessa última reunião da presença de Convention and Visitor Bureaus, que são instituições não governamentais criadas para promover o turismo em determinada região ou determinado município. Nós tivemos a participação de 8 dessas entidades e elas expuseram aos deputados da Comissão de Turismo suas necessidades, suas principais reivindicações. São várias, principalmente com relação à construção de centros de eventos para a realização de eventos de turismo, eventos de negócio, que agregam muito valor, agregam muita importância para a economia turística de determinada região, determinado município. Além dessa questão, é claro, da mobilidade urbana em algumas regiões específicas, como ali na Costa Esmeralda, Bombinhas, Porto Belo, que sofre muito com o problema do único acesso a Bombinhas e que transforma as viagens para aquela região na época da temporada em algo muito complicado. Mas a Comissão de Turismo deixou claro que esse contato com essas entidades será permanente no sentido de ouvir sempre as demandas e tentar fazer essa interligação da necessidade do setor com o governo do Estado, que é um dos agentes que pode resolver isso. É isso aí. O deputado Carlos Humberto, do PL, que é o presidente da Comissão de Turismo aqui na Assembleia Legislativa, reforçou a importância aí de fomento a esse setor em Santa Catarina. Importante para que você aproxime o parlamento catarinense do trade turístico, especificamente nessa reunião dos Convention Visitors Bureau de Santa Catarina. Claro que eles não representam 100% do trade, mas representam uma parcela importantíssima. São associações que representam, que divulgam, formados por, que disseram que hoje para nós, por mais de 900 representantes em Santa Catarina, algo muito significativo, e é do interesse da Comissão de Turismo e do Parlamento catarinense ter esse canal contínuo de diálogo com eles, para que sempre que nós discutamos os caminhos do turismo para Santa Catarina, as ideias, o fomento, eles sejam partícipes e a gente tenha também subsídio para esse tipo de discussão. E olha, logo mais inicia uma sessão ordinária, mais uma sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos imagens do plenário. Hoje estamos recebendo visita de um mascote,
Vem por aí algum recado importante, né, Marcelo? Isso indica que teremos uma suspensão na sessão de hoje para tratar de algum assunto aí diferente no nosso estado. É que hoje é o Dia Nacional Livre de Impostos. É um dia em que as entidades empresariais manifestam quanto o peso da carga tributária afeta a produtividade, afeta o rendimento da economia brasileira. Inclusive, muitos produtos são vendidos nesse dia sem imposto para mostrar para as pessoas que compram o valor que pode ser obtido sem imposto. E essa mascote é o Impostossauro, né? O dinossauro é a mascote dessa campanha, não é uma gravação de Jurassic Park, é apenas o mascote dessa campanha, que é realizada todos os anos e tem como um dos incentivadores aí as CDLs, que são as câmaras de dirigentes lojistas de todo o estado. Mascote que vem aí dar um recado importante na sessão de hoje. Todas as informações sobre essa suspensão da sessão, sobre os pronunciamentos dos parlamentares, vocês podem acompanhar nas nossas redes sociais, no @AssembleiaSC, e também no nosso site, né, Marcelo? Na Agência L, todas as informações no balanço da sessão. Com certeza. Você pode acessar as redes sociais da Assembleia, onde estão todas as informações. A Assembleia está presente nas principais redes sociais, @AssembleiaSC. Por hoje é só, nós nos vemos na próxima semana. Até lá!